Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Aires de Antônio L4 no dia 18 de 2 de 2026. Temos como exame de História 1 da Universidade Eduardo Mondlane. Antes de eu começar a resolver o exame, peço para deixar seu like, partilhar o vídeo e fazer chegar àqueles que precisam do vídeo. Falando acerca do exame, que tem consigo 40 questões, mas devido à qualidade da folha de resposta, não consegui encontrar uma que tenha uma qualidade mais acessível. Mas caso encontre, irei partilhar no meu grupo do WhatsApp para aqueles que irão precisar, no modo gratuito. Sem mais demora, vamos resolver o exame. Mas deixa o seu like, partilha o vídeo, se inscreva no canal. Número 1. Diz o número 1. Na periodização da história de Moçambique é geralmente designada da penetração mercantil portuguesa à agressão imperialista ao período, sabendo que história, no seu modo, a maioria das vezes é necessário ter em mente as datas, assim como os nomes dos líderes do passado. Bem, quer saber o período que levou a de penetração mercantil, assim como agressão imperialista, e a linha correta é a linha B. Estende-se entre o século, vamos falar do século XVI e 1885. A nossa linha correta é a linha B, e na folha de resposta tem a linha correta. Passando para o número 42, que é o nosso número 2, tanto faz. Diz assim: em Moçambique, os portugueses estabeleceram contato com as zonas costeiras e mais tarde avançaram para o interior. Em que século os portugueses criaram as primeiras feitorias no interior de Moçambique? Aqui se fala acerca de feitorias. Então, a linha correta que distingue o século correto é a linha B, 1530. Se nós tivermos também o ano de 1505, também faria parte, pois uma das feitorias foi fundada no ano 505, em que a finalidade era de que poder controlar todo o comércio de ouro, etc. Então, a nossa linha correta é a linha B. Mais uma vez, o dono do enunciado chutou na resposta. 43. Substituindo a comunidade primitiva e o predomínio da caça e recoleção, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique desde cerca de 1700. Este processo de expansão ficou conhecida por... Quer saber como se chamou essa expansão? Então estamos a falar da expansão. Até aqui a linha C podemos dizer que é a resposta correta, mas quando se fala acerca da comunidade primitiva, a expansão Bantu, então isso de andar a falar que é anos 700, eu não concordo muito, mas acho que talvez seja o erro da digitação, mas porque a expansão Bantu começou no século I para o século III, então esse 1700 não sei se é de onde, então não sei dizer, mas a linha correta, mais uma vez, é a linha C, caso que seja o erro de digitação. 44. As comunidades rurais Karanga, Shona, tinham na agricultura a sua principal atividade econômica entre os séculos XV e XIX. O principal instrumento de trabalho era, quer saber quais instrumentos que essa comunidade usava? Mais uma vez, a linha correta é a linha D. Dá para ver que a pessoa do exame estava a arrebentar o exame mesmo. Passando para o número 45. Após a expansão e fixação bantu, desenvolveram-se as primeiras sociedades moçambicanas. A base econômica das primeiras sociedades era a agricultura, plantavam principalmente cereais como estamos a falar de mapira e
Meixoeira, isso se encontrou no estado de Zambeze, entre outros estados que faziam parte. Então a linha correta é, sem dúvida, a linha A. Continuando para o número 46, no âmbito da penetração mercantil estrangeira, o Mwenemutapa, que cedeu as minas do seu estado aos portugueses em 1607, foi, estamos falando de Gado Ceruzero, aquele que traiu o seu povo. Temos Caparazi, temos Inhamsimbo Mutota, temos Dombo Dombo, esse também faz parte do estado de Mwenemutapa. Então, passando para a linha a seguir, número 47, diz assim: no estado de Mwenemutapa, as mulheres do rei desempenhavam funções consideráveis, algumas delas ligadas às transações comerciais. Neste contexto, a segunda mulher do soberano era intermediária entre Mwenemutapa e estamos a falar de a linha A, os mercadores Ajua, não. Temos a linha D, os mercadores, também não. Temos a linha B, os mercadores portugueses, com não. Então, para mim, na folha vem a linha E, mas eu fico mais com a linha B, os mercadores portugueses. 48, diz assim: faziam parte das importações dos estados Iau ao Ajua no século XIX. Os seguintes produtos, estamos a falar de tecido, pólvora e armas de fogo. Para aqueles que estudaram a 12ª classe, vejo que não é novidade. Então, a linha correta, número 48 ou número 8, é a linha D. Continuando para o número 49, os seguintes estados constituem exemplos de estados militares do Vale de Zambeze. Estamos a falar de que estado? Estamos a falar de estado de Macanga e Zumbo. E também dá para ver que se estudou na 12ª classe, na 11ª, mas especialmente na 12ª. Dá para ver que os exames de história dessa faculdade e também como da UP e entre outras, dá para ver que a maioria dos conteúdos são da 12ª classe. Então, para aqueles que têm mais domínio da 12ª classe, tem chance de poder arrasar no exame. Então, a linha correta número 49 é a linha D. Número 50. Mfecane foi uma causa crucial da formação de estados Xinguni do século XIX, incluindo o estado de Gaza. A organização de grandes partes dos exércitos Nguni baseava-se numa instituição chamada, o nome aí, as promoções nesta instituição dependiam, estamos a falar da própria linha que está no enunciado, que é a linha correta das capacidades guerreiras de cada jovem. Então, dá para ver que a pessoa arrasou no exame. Passar para a próxima parte, que é o número 51. Opa, estou a gravar com o telefone, mas é normal. 51. Diz assim: no século XIX, o comércio de escravo constituía a base de dominação das aristocracias dominantes. Sim? E querem saber da aristocracia dominante, ok, então a linha correta, vamos para a linha C. Como está no enunciado, dá para ver que a pessoa que mandou esse exame arrebentou. A pessoa mandou um exame para poder resolver ou dizer que estava correto, prof, mas dá para ver que a pessoa preparou para o exame mesmo. Esse estava forte. Então a linha correta é a linha C, nos estados de Jawa, Prazo do Vale do Zambeze e Reino Afro-Islâmico da Costa. Dizer que fiz uma revisão
um pouco curta acerca desses apontamentos nos cadernos anteriores que eu usei no ano 2024 para não poder dar respostas incorretas. 52. A abolição oficial do tráfico de escravos em Moçambique pelos portugueses foi em, mais uma vez, a linha correta é a linha A, 1836 e 1842. 53. No âmbito dos acordos entre as autoridades coloniais portuguesas e a África do Sul sobre o fornecimento dos trabalhadores moçambicanos às minas sul-africanas, o pagamento diferido obrigatório e o contrato de 12 meses renováveis por 6 meses foram definidos pela primeira, quer saber se foi a primeira convenção ou segunda. Então podemos dizer que vamos descartar a linha D, E e C, pois o que definiu isso foi conversões, então nada de acordo que o que não. Então a linha correta é sem dúvida a linha B, segunda convenção que aconteceu em 1928. Se chegou até aqui sem se inscrever no canal, estou a pedir para se inscrever, comentar, partilhar o vídeo, mandar para aquele que precisa e pouco a pouco chegamos longe. 54. Diz assim: um dos objetivos da educação rudimentar em Moçambique era de, como eu tinha visto no exame, então a linha correta é sem dúvida a linha C, formar colaboradores do sistema colonial e desrealizar os africanos da sua cultura. Número 54, a linha correta é a linha C. 56. As obras de construção da ponte Dona Ana sobre o rio Zambeze decorreram entre, quer saber em que ano aconteceu? Então, a linha correta é a linha C, 1933 e 1935. 56. Até a entrada da década de 1888, a presença militar portuguesa na província de Maputo era bastante fraca, situação que os portugueses procuraram inverter, construindo postos militares no seu interior. Foi neste contexto que construíram o posto militar de Angoane, distrito de Maracuene, opa, interessante, mas isso aconteceu no ano de 1000, ou no ano que tem com 38, 1888. A linha correta é a linha B. Quase na meia final da primeira parte, pois eu falei que irei resolver apenas 20 questões da primeira parte. Não gosto de gravar um vídeo muito longo para depois ter sono de assistir ele. Então, continuando para o número 57, diz assim: no contexto do avanço do nacionalismo em Moçambique, a formação do Instituto Negrofilo de Lourenço Marques em 1932 foi resultado da crise de para acontecer. Isso houve uma crise, então vamos falar de crise no Grêmio Africano de Lourenço Marques. Ei, essa pessoa tirou 20 sem saber. Não concordo. 58. Na greve da 500 de agosto de 1933 no porto de Lourenço Marques, os estivadores eventuais reclamavam o facto do seu salário ter sido reduzido. Essa pergunta ainda me lembro de ter feito ontem naquele grupo do WhatsApp. Acho que muita gente se lembra dessa pergunta. Então, a linha correta é aquela mesmo que os meus amigos do grupo do WhatsApp irão deixar nos comentários. Mas a linha correta é a linha A. Salário
diário em 50 centavos. Acho que a Emília concorda com isso. Emília e muita gente, Célia, entre outros, concordam com isso. Então, 59. A construção da linha Feira de Lourenço Marques a Malverina, fronteira com a Rodésia do Sul, e o estabelecimento do Colonato de Limpopo tiveram lugar num... Quem saber tiveram lugar onde estamos falando do número 59, então estamos falando da linha correta. A linha A, primeiro plano de fomento. Todas as coisas que nós acabamos de cruzir, exceto a pergunta número 58, mas o restante aulas ocorreram exatamente na 12ª classe. E passando para a 60, a nossa última pergunta da primeira parte. E assim, a publicação do Ato Colonial e a Carta Orgânica do Império Português foi em... Estamos a falar de 1930. Aires na casa, e mais uma vez quero pedir para que possam se inscrever no meu canal. Estamos a caminho dos 100 seguidores, algo que me deixa muito feliz. E muitas partilhas, e muitos estão a aderir nos grupos de WhatsApp que criado por mim. Vou dizer que nos grupos de WhatsApp não se paga nada. Todo o conteúdo, todas as brochuras que eu irei conseguir partilhar, irei deixar lá no modo gratuito. E quero agradecer a todos aqueles que estão nos grupos. Falam no grupo de jornalismo, falam no grupo de geografia, no grupo de história, entre outros grupos fundados por mim. Dizer o meu muito obrigado por confiar na L4 e dizer que boas entradas destas aulas para todos aqueles que admitiram na UP. Falo de todos aqueles que comentaram acerca das suas admissões. Então, muito obrigado mesmo pela força e por tudo que vocês têm feito, pois esse canal jamais iria existir sem vocês. Para seguir, obrigado.